Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Cote agora, Pai. Declarar, Deus, ele, Pai, com liberdade nesse lugar, para trazer todo o conselho de Deus, Pai. Todo o oráculo do Senhor para os nossos corações. Ele é livre hoje à noite no Espírito, Deus, para fluir, para ministrar tudo que o Senhor colocar no coração dele, Pai. E, Pai, Teu Espírito Santo tem total liberdade para derramar nesse lugar espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Derrama com revelação, flui com revelação hoje à noite. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós concordamos com essa oração, unimos os nossos corações diante de Ti, Senhor, invocando a Sua presença, a Sua graça, o fluir do Seu Espírito, Senhor, que em tudo o Senhor nos dê sabedoria e dá-nos também ouvidos para ouvir, um coração responsivo diante das Suas verdades. Senhor, faz-nos um povo cheio de entendimento, Senhor, numa época tão difícil, Senhor, com tanta gente sofrendo, com tantos problemas, ajuda-nos, Senhor, a ter respostas para tantas perguntas. Levanta-nos realmente como essa geração daqueles que buscam o Senhor, porque aqueles que buscam o Senhor não ficam confundidos. Senhor, nós mais uma vez queremos reafirmar a nossa total dependência do Seu Espírito, Senhor, e queremos renovar a nossa aliança contigo, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, nós rendemos incondicionalmente ao Senhor, para que o Senhor possa fazer das nossas vidas como o Senhor quer fazer. Deus, colocamos todo esse tempo que teremos diante de Ti, Senhor, orando que todos os Seus propósitos se cumpram para esse tempo, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por cada vida nesse lugar, por cada família aqui representada, por cada igreja, por cada ministério. Deus, só o Senhor sabe o preço que esses homens e essas mulheres de Deus têm pago. Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada um deles, Senhor, levantando realmente com força, graça, unção e sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. É um prazer poder estar mais uma vez com vocês nessa terra maravilhosa, essa terra gostosa aqui no Nordeste. Espero que Deus realmente nos ajude nesse tempo aí. Durante a palestra, se caso você tenha alguma pergunta, alguma coisa que você vê que realmente é importante, é relevante, é uma dúvida séria, você pode interromper, não tem problema não. Aqui nós estamos como uma sala de aula mesmo, né? Um clima um pouco mais informal, então tenha essa liberdade. Veja bem, gente, hoje a gente vive realmente uma época bem difícil, talvez uma das maiores lacunas da sociedade tem sido essa questão dos distúrbios emocionais, especialmente a depressão, o pânico. E a gente sabe que esse tipo de doença é algo muito mais da alma, é algo que está muito mais relacionado com o mundo espiritual em torno do qual as pessoas orbitam, do que uma coisa meramente orgânica, né? Lógico, nós vamos considerar também algumas causas orgânicas em relação à depressão, mas a realidade é que hoje nós vivemos numa sociedade que multiplica doenças e doentes. No Salmo 30, versículos 3 e 5, eu acho interessante a gente fazer uma aplicação. Essa foi a experiência do salmista, né, quando ele fala assim: Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol. Essa palavra Seol é uma palavra bem forte, né? Seol é uma palavra no hebraico, no grego corresponde a Hades, no latim corresponde a inferno, né? É o lugar dos mortos. Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. No verso 3 ele fala assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Cântico de júbilo. Então, esse é um texto bem forte que expressa um vale, né, uma depressão
emocional que o salmista atravessou, e, de certa forma, isso faz parte das nossas vidas, aquelas crises circunstanciais onde nós amargamos, né, sofrimento, dificuldades, de certa forma, então, isso, todo ser humano, o sofrimento é uma realidade universal. Mas o que a gente observa é que, quando a gente pensa na dor, de certa forma, a dor, invariavelmente, é o sintoma de alguma desordem. Quando você começa a sofrer, então, é como que se algo estivesse te avisando de que existe uma desordem. Precisamos de colocar algumas coisas em ordem. Quando você tem, por exemplo, uma dor de dente, né, o seu organismo está te avisando o quê? Que existe uma infecção que precisa de ser cuidada, precisa de ser tratada, levada a sério. E quando você faz essas correções, não é? Então, depois, o organismo, a vida, pode voltar ao seu curso natural. Mas o que eu acho muito interessante é que, quando Davi começa a falar sobre essa experiência, onde Deus, pela graça dele, retirou ele desse lugar dos mortos, não é? Ele fala algo interessante. Ele fala que o choro pode durar uma noite. É como se ele estivesse estabelecendo um certo limite para a nossa tristeza. Então, quando o choro, ao invés de durar uma noite, ele começa a durar semanas, meses, anos. É muito comum a gente, às vezes, ver isso em aconselhamento, pessoas com aquelas olheiras emocionais, espirituais profundas, gente que há muito tempo não sabe o que é descansar, o que é repousar em Deus, pessoas que vêm sofrendo uma série de perturbações, não é? Então, quando a tristeza assola ininterruptamente alguém, quando as noites invadem emocionalmente os dias, quando não se experimenta mais as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, é sinal, então, de que a depressão está se instalando na vida de uma pessoa. E eu acho muito interessante essa colocação de Davi, não é? O choro pode durar uma noite, não mais do que isso, uma noite, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E as misericórdias de Deus é que são a causa de não sermos consumidos. Quando uma pessoa, então, ela entra nesse sofrimento, nessa dor, onde ela não consegue mais experimentar a misericórdia de Deus, então é um abatimento espiritual que a gente pode diagnosticar aí como depressão. Agora, é importante entender que a depressão só é o sintoma de que algo já vem morrendo dentro de nós há muito tempo. A depressão só é o alerta, só é o sinal de que há muito tempo a gente vem vivendo sistematicamente de uma maneira que agride a nossa própria natureza. Algo, de certa forma, está errado na nossa história de vida, no nosso estilo de vida, são coisas que precisam de algumas correções. Só que a questão maior não é o que está errado, mas é como nós estamos lidando com essas coisas que estão erradas. E eu acho interessante porque eu gostaria até de considerar aqui alguns mecanismos que eu chamo de mecanismos de compensação, né, de supressão da dor, da culpa, do medo, do mau humor, que são maneiras erradas da gente interagir com o que está errado nas nossas vidas. Porque a questão não é só o que está errado, é como nós estamos lidando com isso. E hoje existem, então, alguns mecanismos que são muito sutis e muito populares, são usados realmente por muita gente como aspirinas, não é, emocionais,
que pode trazer um certo conforto, mas a médio e longo prazo só agrava realmente a situação. Então nós temos, na nossa vida, o próprio Deus estabeleceu alguns alertas. A dor é um alerta, não é? Quando você tem uma dor, seu organismo está te avisando de que tem algo errado. A culpa também é um alerta de Deus, não é? A mensagem da culpa, quando é compreendida da maneira correta e você faz os ajustes espirituais que você tem que fazer, isso é o que nos salvaguarda espiritualmente. O medo também é um alerta, não é? Ele está te avisando de algum perigo eminente. O abatimento do nosso humor também muitas vezes pode indicar que alguma coisa está errada no nosso comportamento, não é? Então, todos esses mecanismos são mecanismos naturais que nos avisam, não é? Que nos deixam em alerta em relação a alguns perigos. Mas a gente pode usar isso de uma forma contrária ao propósito que Deus estabeleceu. Então, o primeiro mecanismo que pode comprometer a nossa forma de interagir com os problemas da vida seria a supressão da dor, principalmente da dor emocional, através da compensação. O que seria essa compensação? É você tentar se sentir melhor sem corrigir o problema, compensando o seu mal-estar com algum comportamento compulsivo baseado em diversão, distração e recompensa. Então, esse é literalmente o princípio ativo do vício. Como eu disse, essas coisas, né, diversão, distração, recompensa, né, de maneira sistemática, como um mecanismo de compensação, isso funciona apenas como uma aspirina emocional, mas a médio, longo prazo, isso vai causar outros tipos de transtornos e desordens. O segundo mecanismo é o da supressão da culpa, a cauterização da consciência. Ou seja, ao invés de corrigir o que está errado, nós começamos a chamar o errado de certo. E essa tem sido uma das principais marcas dessa geração, a inversão de valores. Então, é bem menos trabalhoso você aceitar o errado como certo do que corrigir determinados desvios de conduta e identidade. E isso tem sido algo destrutivo na sociedade. Aquilo que talvez há 15, 20, 30 anos era totalmente imoral, absurdo, abusivo, hoje já é aceitável, não é? Então, a gente percebe uma confusão, uma desordem fundamentada na inversão de valores morais. E a Bíblia, Isaías, fala isso: ai daquele que chama o certo de errado, o errado de certo, o doce de amargo, o amargo de doce, não é? Então, isso traz um manto de obscuridade e destruição sobre a sociedade, a cauterização da consciência. Também a questão da fuga, a supressão do medo. A questão do medo é muito séria. Lógico, o medo também é uma realidade universal, todos nós temos medo. Agora, a questão maior não é você ter ou não ter medo. A questão é se você enfrenta o medo ou se esse medo te paralisa, te impede de você ser e fazer o que você tem que ser e fazer. Então, isso o que determina a coragem é exatamente essa questão de enfrentarmos o medo. O problema de fugir é que você vai apenas retardar a solução. Quanto mais você foge, mais você se afasta da resolução de um conflito, mais você adia aquilo, mais você se distancia de uma vitória, de uma posição que nós podemos obter em Deus. E é aqui, então, que muitas pessoas começam a ficar refém dessa prisão. O medo realmente pode se transformar numa das
piores tipos de prisão. Pânico realmente é uma cadeia terrível. E nós sabemos que os fantasmas, vamos colocar assim, se alimentam exatamente de medo. Quanto mais você nutre medo em relação a algo, mais você se torna refém daquilo. Não é? Biblicamente falando, o que a Bíblia ensina sobre o medo é que o medo, na verdade, é uma fé invertida. É uma fé invertida. O oposto da fé é o medo. Através da fé, nós construímos as nossas vitórias em Deus, e através do medo, nós construímos o nosso fracasso, né? Construímos as nossas derrotas, edificamos o império do inimigo. Não é? Parafraseando, né? Como aquela pessoa que fala assim, não, eu creio, mas eu creio que o pior vai acontecer comigo, que eu não vou conseguir, que eu vou ficar doente, que eu vou ter câncer. Né? Então, o medo é isso, é uma fé invertida. E quando você teme, a Bíblia fala assim, que eu mais temia, isso me sobreveio, foi a declaração de Jó. Em Provérbios, a Bíblia também fala, né, que o temor do ímpio lhe sobrevirá. Então, quanto mais você canaliza o seu medo em relação a algo, mais você está construindo aquela realidade na sua vida. O medo não é algo espiritualmente neutro. O medo, não existe um lugar de neutralidade para o medo. Através do medo, você vai construir aquela realidade de fracasso, de derrota, de doença, seja o que for. Não é? Então, nós precisamos de aprender a vencer o medo e não suprimi-lo, né, através de muitas formas. E também a questão da supressão do mau humor, o uso das drogas. Esse tem sido um caminho que muitos preferem optar ao enfrentar as crises. É a lei do menor esforço e do maior prazer. E é dessa forma, então, que muitos desenvolvem uma personalidade volátil, uma vontade flácida, porque é muito mais fácil você tomar uma droga de efeito imediato, que vai melhorar momentaneamente o seu humor, do que você enfrentar o que você tem que enfrentar. Não é? Então, hoje, as pessoas elas tomam pílulas para tudo. Para dormir mais, para dormir menos, para emagrecer, para engordar, para se sentir melhor. Não é? Então, vai por aí. Sempre essas soluções rápidas. E isso, na verdade, começa a destruir a força, o potencial da vontade humana. Hoje, na verdade, nós vivemos nessa famosa era do relaxamento e do comodismo mórbido. As pessoas querem soluções fáceis, mas isso é um veneno para a alma, porque essas pessoas estão literalmente desaprendendo a reagir. E quando essas pessoas precisam, então, de mudar um hábito, elas acreditam que elas não podem. Ah, não, eu não consigo. Eu não consigo. Então, isso é uma coisa que favorece potencialmente um quadro depressivo. Pessoas viciadas na passividade são um dos maiores desafios para qualquer conselheiro ou terapeuta. Nós vamos estudar durante esses dias que o coração de um quadro depressivo é essa palavrinha, passividade. Passividade. Quando você lida com uma pessoa depressiva, se você não consegue demover essa pessoa da passividade dela, você falhou com ela. Não é? Esse é o ponto. E nós vamos ver como que, estrategicamente, esse tipo de passividade se instala, a principal forma como ela se instala, como ela pode migrar para muitas outras áreas da vida, principalmente a área emocional. Mas alguém já definiu também a depressão como sendo um estado clínico onde a pessoa não consegue reagir. Mas, na maioria das vezes, o que a gente percebe não é que a pessoa não consegue reagir,
é que ela acredita que não consegue reagir. Ou, no fundo, ela não quer reagir, por causa dessa passividade que se instalou de forma generalizada. Então, para a pessoa é mais confortável ela entrar num processo de desistir de si mesma do que enfrentar o que ela sabe que precisa de ser enfrentado. Então, na verdade, gente, todas essas situações são formas negativas da gente interagir com a dor. Não é? São formas negativas. Como eu disse, a dor, o sofrimento, não é em si o problema. Só alerta em relação ao problema. Da mesma forma, a culpa e o medo. Todos esses instintos são um engenhoso sistema de proteção, de autopreservação. Se nós entendemos a verdadeira mensagem que esses instintos estão nos dando, tomamos as devidas providências, a vida pode, então, voltar ao seu curso natural, nós vamos crescer e aprender com essas experiências. Então, a dor aponta para feridas que precisam de ser curadas, estruturas que precisam de ser consertadas em todas as esferas da existência humana, não é? Agora, o perigo é quando nós perdemos contato entre a dor e aquilo que realmente está causando essa dor. Quando você começa a lidar só com o sintoma, desconhecendo as verdadeiras causas. Então, quando a mensagem da dor é suprimida, é abafada pela compensação, pela consciência, pela cauterização da consciência, a fuga, as drogas, que apenas fazem alterar organicamente, momentaneamente, o nosso humor, o problema acaba sendo mascarado enquanto avança a largas pegadas. Então, essa tem sido uma grande questão. Até que ponto nós vamos conseguir sobreviver aliviando agressivamente os sintomas de um mal sem lidar com as raízes desse mal? É o que a gente observa em muitos tratamentos da depressão atualmente. Então, hoje já existem várias questões assim que são sérias, não é? Porque 25% das pessoas que fazem tratamento psiquiátrico acabam se tornando refratárias a esses medicamentos, ou seja, a pessoa já tomou todos os medicamentos e chega num ponto que nenhum desses medicamentos faz mais efeito. E o pior não é isso, é que muitas delas acabam não conseguindo agora deixar esses medicamentos. Ou seja, isso acaba criando um outro problema de equivalente grandeza, não é? E a pessoa, agora, além de ter a depressão, adquiriu um vício, né, de um remédio que vai ter que tomar para o resto da vida. Então, são questões, às vezes, sérias, e hoje a gente vê muita gente nesse tipo de beco sem saída, não é? E é por isso que é muito importante a gente fazer uma abordagem pastoral sobre a depressão, bíblica pastoral. De certa forma, todo pastor precisa de ser, por excelência, um psicólogo, ou seja, alguém que estuda a alma humana. E não tem uma fonte mais fiel, mais digna, né, para a gente conhecer a alma humana do que a Bíblia, não é? E a minha proposta, então, é essa, ok? É a gente poder fazer um estudo dentro de uma perspectiva bíblica pastoral. Lógico, a psicologia tem ajudado muito no campo da depressão, a psiquiatria também, não é? Mas é essencial, nós vamos ver que é essencial uma abordagem que discerne o mundo espiritual. 90% das raízes, das causas que compõem um quadro depressivo tem uma natureza espiritual, não é? É lógico, a depressão é uma sobreposição
de muitos fatores. Até no livro eu faço lá um gráfico mostrando realmente essa abrangência das causas e das raízes que podem estar presentes num quadro depressivo. E realmente a gente tem que considerar muita coisa. Tem a parte orgânica, tem a parte nutricional, tem a parte espiritual, emocional, ambiental, genética, não é? Heranças espirituais. Então, são muitas coisas. É uma sobreposição de vários fatores. Muitos desses fatores, realmente, eles fortalecem uns aos outros, construindo um quadro complexo, não é? Então, muitas vezes a gente tem que ter esse trabalho, né, no sentido de isolar cada uma dessas raízes, mas é importante entender que quando a gente fala de raízes, e isso é uma palavra importante nesse estudo, porque raízes, por natureza, ficam enterradas, elas ficam debaixo de um solo, elas não estão à vista, não é? Então você tem que ter todo esse trabalho realmente de desenterrar, é trabalhoso. E a partir disso, então, a gente pode colocar a palavra profética, o princípio correto, o valor do reino de Deus que vai confrontar isso. Não é como João Batista diz, o machado está colocado à raiz da árvore, não é? Então é muito importante no campo do aconselhamento a gente não ficar brigando com os sintomas. Não adianta você amenizar o sentimento depressivo. Nós temos que lidar realmente com identificar e lidar com essas verdadeiras causas que estão sustentando esse tipo de quadro, não é? Só para a gente ter uma ideia, porque quando a gente faz uma abordagem pastoral, uma abordagem bíblica, a gente pode cometer o erro, alguns erros aí, de espiritualizar uma coisa que é natural, ou também de naturalizar uma coisa que é espiritual, não é? Alguns vão até mais longe, cometendo um erro ainda pior, que é satanizar a depressão, não é? Então o cara chega lá depressivo, fala, não, depressão é do diabo, né? E quer dizer, se o cara estava deprimido, coitado, aí que, né? Aí apagou o pavio que fumega, né? O paviozinho já estava quase apagando. Termina de apagar o sujeito, não é? Então não é sábio a gente ter esse tipo, não é, de colocação, de abordagem. É importante a gente considerar que a depressão tem causas orgânicas. No livro, inclusive, eu alisto várias dessas causas, não é? Os distúrbios emocionais, eles estão muito ligados com os neurotransmissores. Os neurotransmissores fazem um papel essencial no nosso organismo. Alguns deles são responsáveis, principalmente pelo nosso humor, né, como a serotonina, a noradrenalina. E é lógico que o distúrbio na formação desses neurotransmissores, muitas vezes, eles estão relacionados também com coisas da alma. Nem sempre a coisa é meramente orgânica. Muitas vezes é aquela famosa lei do reflexo. Um distúrbio orgânico tem uma raiz psicoemocional que tem uma raiz espiritual. Às vezes você está transgredindo algum mandamento, alguma lei espiritual, não é, que está na raiz de todo esse processo, então, não é? Mas é muito interessante a gente analisar também essa questão orgânica, não é? Então, uma das causas orgânicas da depressão é essa questão da serotonina, o déficit de serotonina, uma falha na modulação, na produção da serotonina. Ora, o organismo produz demais, então a pessoa fica eufórica. Ora, produz de menos, a pessoa dá aquele mergulho na depressão. É o famoso distúrbio bipolar, não é? O organismo começa a falhar em produzir na medida certa e na constância necessária esse neurotransmissor, não é? E é interessante que uma das causas orgânicas disso, por incrível que pareça, são os problemas intestinais, não é? Uma das descobertas científicas dessa última década
é que o órgão do organismo humano que é principal responsável, 80% da produção de serotonina, é o intestino. Não é? O doutor Elion Póvoa, ele fala isso, inclusive ele escreveu um livro só sobre o intestino, chama O Cérebro Desconhecido, e ele fala isso ali. Então, 80% da serotonina é produzida no intestino, que também é responsável, a serotonina é responsável pela motilidade intestinal e tal, o bom funcionamento do intestino e etc. Né? E é por isso que, normalmente, a pessoa que tem um problema intestinal, isso afeta diretamente o quê? O humor dela. Né? A pessoa começa a ficar mal-humorada, de onde vem essa terminologia. Fulano é enfesado. O que é enfesado? É cheio de fezes. É a pessoa que o intestino não funciona. A pessoa tem um problema sério mesmo, intestinal. Às vezes precisa de fazer um tratamento nesse sentido. Não é? Às vezes é problema de permeabilidade intestinal, de mau funcionamento. Não é? E isso pode produzir a médio e longo prazo realmente uma depressão. E, às vezes, a coisa é totalmente orgânica. Não é? Também a intoxicação por metais pesados. É muito comum pessoas que, ao longo da vida, foram ingerindo alguns metais que têm uma toxicidade muito alta, como alumínio, o chumbo, o mercúrio. Não é? Não sei quantos viram aí agora, deu esse problema com esses brinquedos que vinham da China, porque a tinta que eles usavam tinha chumbo nessa tinta. E quando uma criança vai brincar com um brinquedo, o que ela normalmente coloca na boca? Não é? E o chumbo vai entrando, né? No sentido literal da pessoa, vai tomando chumbo. Né? E está mais do que comprovado, né, que a intoxicação por chumbo ela produz desvios psicológicos sérios, inclusive depressão. A intoxicação por alumínio gera demência precoce. Está profundamente ligado com o mal de Alzheimer. Não é? Então, a intoxicação por esses metais pesados, o que acontece? Isso devia ser filtrado pelo intestino, mas muitas vezes a pessoa perde a permeabilidade intestinal, isso começa a entrar na corrente sanguínea e tem um efeito acumulativo. Isso vai acumulando. E chega num ponto, então, que a pessoa fica intoxicada, daí vem algumas doenças bem conhecidas como doenças autoimunes, ou seja, é o seu organismo tentando se defender da toxicidade desses metais, criando doenças. O próprio organismo começa a atacar o organismo, tentando se defender dessa toxicidade. Então, vem alguns tipos de diabetes, a depressão, não é? Uma série de coisas assim. Mas, questão totalmente orgânica. Pessoas também que têm uma vascularização cerebral deficiente são também candidatas à depressão. Tem pessoas, por genética, têm uma vascularização cerebral muito boa, outras já não têm. Não é? Então, essas pessoas também começam a ter uma tendência à depressão. A questão também da glândula pineal, que é uma glândula que segrega um hormônio muito importante, chamado melatonina, conhecido como o hormônio do sono. A melatonina, ela faz um ciclo junto com a serotonina. A serotonina te levanta, a melatonina te faz dormir. Não é? Então, essa glândula pineal, ela funciona muito em função da luminosidade. Inclusive, esses países que o inverno é muito rigoroso, as pessoas começam a ter uma depressão chamada de sazonal, porque essas pessoas não veem a luz do dia, não é? E, inclusive, um dos tratamentos é tomar banho de sol para ativar essa glândula, não é? Agora, o que acontece? Algumas vezes, a pessoa vai envelhecendo, aquele problema de velheira mesmo, né? E essa glândula pode ir sofrendo uma calcificação, quando a gente mais precisa dela. 40, 50, 60 anos de idade, é comum, às vezes, em algumas pessoas, essa glândula calcificar. Então,
não produz esse hormônio do sono, a pessoa começa a ter uma dificuldade para dormir. É comum, pessoas idosas, vai deitar 11 da noite, 3 da manhã já está de pé zanzando pela casa. Não é? Porque a melatonina é esse hormônio responsável por aquele sono profundo que renova, né, as nossas forças. Nós vamos até falar sobre isso daqui a pouco, o princípio do descanso. Agora, você imagina uma pessoa que não dorme bem por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso vai gerando um processo de fadiga, não é? Vai fadigando o organismo, a alma, as emoções. E uma hora, essa fadiga crônica pode ser substituída por um processo depressivo, não é? Então, eu estou mencionando essas coisas só para você entender que nem sempre a depressão tem causas só psicoemocionais, espirituais, mas tem causas também que são orgânicas. Por isso a gente tem que tomar o cuidado para a gente não sair espiritualizando uma coisa que, de repente, é totalmente natural, não é? Mas também é importante a gente saber não naturalizar uma coisa que, de fato, é espiritual. Então, a gente precisa de ter esse equilíbrio. Pode parecer simples aquilo que Paulo fala lá aos Coríntios, né? As coisas naturais se discernem naturalmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o que tem de gente trocando os pés pelas mãos nesse negócio aí, não é? E é lógico que um erro desse no aconselhamento pode gerar um prejuízo, um retrocesso extremamente sério. Então, nós vamos começar a trabalhar, desenterrar algumas dessas raízes, dessa árvore seca, essa árvore da morte, que é a depressão. Problemas têm raízes, pessoas têm raízes. Nós temos que lidar, então, com as verdadeiras raízes se nós queremos ver realmente resultados eficientes. Ok? Como eu disse, é muito importante a gente pensar em termos também dessa lei do reflexo. Uma desordem, se você está em desordem, se você não tem o discernimento das leis que governam o mundo espiritual, o mundo moral, porque Deus, quando desenhou a nossa natureza, Ele fez também um manual de funcionamento, não é? Que está na Bíblia. Então, se você começa realmente a entrar em choque, ok? Entrar em controvérsia com as leis espirituais que Deus estabeleceu para o nosso funcionamento, isso vai afetar a nossa mente, as nossas emoções, e, consequentemente, isso vai aflorar organicamente. É o que a psicologia chama os distúrbios psicossomáticos, não é? Psico, alma, soma, corpo. Ou seja, é uma disfunção da alma que aflora organicamente e assevera-se que 70% dos problemas que as pessoas têm, como dor de cabeça, alergias, vários problemas assim, são de caráter psicossomático. Por isso que, normalmente, a gente fala, é mais importante você saber que tipo de doença tem uma pessoa do que tipo de pessoa tem uma doença. Porque, dependendo do tipo da pessoa, ela já é propensa a desenvolver, a somatizar uma série de distúrbios, não é? Mas é importante a gente considerar não só os distúrbios psicossomáticos, mas os pneumopsicossomáticos. Porque o ser humano é essencialmente um espírito, não é isso? Deus nos criou a sua imagem e semelhança como um ser espiritual. Ok? Então, nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Paulo fala que nós temos que nos preservar, né, preservar em santidade, em pureza,
corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor. Então é muito importante a gente pensar no ser humano integral, o nosso relacionamento com o mundo espiritual, com as leis que governam o mundo espiritual. Isso está na essência da gente tratar de um distúrbio tão sério quanto é um quadro depressivo. Mas a primeira raiz que eu quero começar abordando aqui hoje é a questão da quebra da lei do sábado. O que é a quebra da lei do sábado? É um estilo de vida baseado em extremos de ansiedade ou ociosidade. E essa tem sido uma das maiores transgressões dessa geração, a questão principalmente da ansiedade crônica, não é? Essa quebra da lei do sábado. É muito interessante quando a gente estuda na Bíblia sobre algumas leis. É fundamental a gente saber fazer uma classificação dessas leis. Então, existem leis na Bíblia que elas têm um caráter moral, outras têm um caráter cerimonial, outras, às vezes, têm um caráter mais memorial, às vezes são leis de nutrição, de higiene, não é? Então, a Bíblia, ela tem leis que nos ajudam a viver bem em todas as esferas da nossa realidade. Principalmente quando você estuda no Antigo Testamento, lógico, se você quer, por exemplo, os princípios, os valores para você construir uma nação, está tudo ali no Novo Testamento, porque você vê Deus começando de um homem uma nação, não é? Então existem leis civis, sociais, não é, que afetam todas as áreas de uma comunidade, que são essenciais para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. É importante a gente saber classificar essas leis. Algumas leis, elas têm uma conotação múltipla. O sábado é uma lei assim. Ao mesmo tempo que ela tem uma essência moral, ela tem também um caráter cerimonial, pedagógico, né, porque ela está ensinando uma outra verdade, muitas vezes tem uma conotação também memorial. Então, é muito importante a gente discernir isso. A lei do sábado, eu gostaria de colocar 3 conotações que essa lei tem e que são assim bem relevantes na palavra. A primeira conotação é essa conotação memorial. Na verdade, o sábado está presente lá no início de tudo, em Gênesis, lá na criação. Você vai encontrar a lei do sábado de Gênesis a Apocalipse. É uma dessas leis que funcionam literalmente como uma espinha dorsal na Bíblia, não é? Então, é importante a gente ter um entendimento um pouco mais amplo sobre essa lei e saber como aplicar de maneira adequada essa lei na nossa realidade. Porque violar essa lei realmente custa muito caro, como tem custado muito caro para muita gente. Então, a primeira conotação da lei do sábado é essa, uma conotação memorial. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou. Então, o sabá, o que significa o sabá? Descanso, não é isso? O descanso. O descanso é um princípio fundamental do reino de Deus. Como é que você quebra a lei do descanso? O descanso está ligado com trabalho. Como é que Deus dosou o descanso e o trabalho? 6 dias você trabalha, 1 você descansa. Não é? Deus dosou mais ou menos dessa forma. O excesso de trabalho, o que é? Ansiedade. A irresponsabilidade no trabalho, o que é? A preguiça. Então, nós vamos ver que tanto
a ociosidade quanto a ansiedade, essas duas formas extremas de você quebrar a lei do sábado, são altamente prejudiciais para a funcionalização do ser humano. São altamente prejudiciais. Esse aspecto memorial é muito interessante, porque foi quando Deus criou a semana, não é? E depois que Deus criou todas as coisas, ele descansou das suas obras, é isso que a Bíblia fala. Só que é lógico, quando a gente pensa assim que Deus descansou das suas obras, é importante entender o sentido mais profundo disso, porque, na verdade, a Bíblia, em Isaías 40, fala o quê? Deus não se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação para o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica o vigor daquele que não tem força nenhuma. Então, não é que Deus ficou cansado, mas quando fala que ele descansou das suas obras, isso fala de como Deus expressou, como ele expressou satisfação em tudo aquilo que ele criou, principalmente aquilo que foi a coroa da sua criação. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia fala o quê? E viu Deus que era muito bom, que era muito bom. E esse é o significado do sábado. O sábado nos lembra que nós temos um Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. O sábado nos lembra disso. A cada semana, Deus está nos lembrando. Eu criei você. Não só criei, como eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você. Esse é um exercício de memória importante da gente fazer. Né? Semanalmente, Deus está nos lembrando que Ele nos criou. E quando nós somos responsáveis com aquilo que Deus nos confiou, nós começamos também a ter essa satisfação de uma pessoa realmente livre. Responsabilidade e liberdade são coisas que andam juntas. Você só se sente uma pessoa livre e realizada quando você é responsável. É assim que realmente nós construímos a nossa alma. É assim que nós construímos uma vida frutífera e realizada. A partir do momento que nós somos irresponsáveis, então vem o tédio, vem um sentimento oposto a esse que é a expressão celebrativa do sábado, não é? Por exemplo, você que é dona de casa, quando você resolve dar uma faxina na sua cozinha, você limpa ali tudo, deixa tudo brilhando, cada detalhe. Quando você termina aquela faxina na cozinha, você não fica andando assim, fica olhando, não é? Sentindo aquele gosto assim de ter feito um trabalho bem feito, não é verdade? Isso é o sábado. É isso que Deus sentiu quando Ele nos criou. Esse é o aspecto memorial do sábado. O segundo aspecto é o cerimonial. É um aspecto importante, principalmente para o judeu, não é? Na cultura hebraica, a questão do sábado como um dia. O sábado como um dia. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, é interessante que Deus fala assim: eu dei para vocês os meus sábados, e Deus fala assim, como um sinal de que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado como um dia, o aspecto cerimonial dele, aquela tradição, não é? Chegar o judeu, chega o sábado, ele tem toda aquela limitação nos seus esforços, não é? Qual que era o sentido pedagógico disso? Deus estava querendo discipular, né, e construir uma mentalidade, um raciocínio de quê? É como se Deus estivesse falando, olha, santidade não é
essencialmente pelo esforço humano. Não é pelo mérito humano, é pela rendição, é pela entrega. Então, santidade não é algo que você vai palmilhar com o seu esforço humano, com o seu mérito. Santidade é algo que você conquista pelo seu quebrantamento, pela sua entrega. É o que você permite Deus fazer em você. Não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você. Esse é o sentido, uma verdade que está dentro desse sinal. O sábado como um dia. O sábado como um dia. E o terceiro sentido do sábado é o sentido moral. Essa é a essência de tudo. Na verdade, quando você estuda sobre as leis cerimoniais na Bíblia, e são muitas, né, são tantas, mas é impressionante como toda lei cerimonial tem uma essência moral que se cumpre em Cristo. Aquilo que Paulo fala, não é? Sobre os dias, festas e tal, que tudo isso são sombras de um corpo, e o corpo é Cristo. Tudo se cumpre em Cristo, não é? Mas todo preceito cerimonial tem uma essência moral, existe uma verdade ali absoluta e aplicável que precisa ser discernida. E o sábado, então, ele se cumpre profeticamente, não é, moralmente falando, na pessoa de Jesus. Lá em Mateus 11, 28, um texto muito conhecido, você se lembra? Então, Jesus ele se apresenta para a multidão e ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso. O sábado. Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Gente, poucos de nós percebemos o impacto cultural desse apelo. Irmãos, isso foi, na cultura hebraica ali, isso foi uma quebra de paradigma, foi um rompimento violento. Porque é como, em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, esse dia, o sábado, que vocês têm guardado por tantos séculos, essa cerimônia que vocês têm feito por tanto tempo, a cada semana, eu sou o sábado. Eu sou o cumprimento disso. Então, a rigor, o sábado não é um dia, é uma pessoa. É uma pessoa. E se é uma pessoa, é um estilo de vida, porque nós podemos andar nas pegadas abertas pelo Filho de Deus. É um estilo de vida, de descansar, de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É um estilo de vida. Então, eu não tenho que guardar um dia, eu tenho que guardar um estilo de vida. Entende? O que eu quero dizer com isso? O que adianta você ter um dia de folga? Você tem o seu dia de folga lá, o seu sábado, vamos dizer assim, mas você é uma pilha de nervo. Seu coração é uma bomba de ansiedade. Você vive de colapso nervoso em colapso nervoso. Você anda de preocupação em preocupação. É um cara pré-ocupado, ocupado e pós-ocupado. Né? Você está guardando o sábado? Será que você está guardando o sábado? Desse jeito?
Não, nós estamos violando essa lei. E não somos nós que quebramos a lei é que nos quebra. Irmãos, para muita gente, a ansiedade é só um sentimentozinho, um estressinho. Mas, na Bíblia, a ansiedade é pecado. E é altamente destrutivo e viciante. Um dos comportamentos mais viciantes que existem é a ansiedade. E hoje tem muita gente viciada mesmo nesse negócio. Viciada mesmo. Gente que não desliga. Olha, eu digo isso porque a gente, invariavelmente, nós estamos lidando com os bastidores da vida das pessoas. O tanto de gente que não desliga, o cara não consegue desligar. Não é? Fica girando. Aí tem que tomar um sossega-leão, né? Um Aldol, para dar uma apagada, porque não tem outro jeito. Não é? Então, a pessoa, ela perdeu tanto o domínio próprio, ela perdeu tanto terreno nas emoções dela, tanto terreno, que ela começa a funcionar de uma maneira exaustiva. Exaustiva. E essa maneira exaustiva de funcionar produz a fadiga da alma. Então, esse estresse interno, numa ação contínua, acaba sendo substituído, muitas vezes, por um quadro depressivo. Quando Jesus fez esse apelo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Entenda, gente, entenda assim a grandeza desse apelo. Eu sei que muitas vezes nós estamos usando isso como um apelo, até para o cara que é perdido, né? Quantos de nós evangelizando já não usamos esse versículo, né? Mas isso aqui é um chamado para o discipulado, para um estilo de vida, realmente, de aprender a depender de Jesus, a deixar Ele levar a sobrecarga, não a carga, porque a carga é nossa, nós temos uma carga de responsabilidade, mas a sobrecarga, se você não exercita isso na sua vida, de entregar essa sobrecarga para Jesus, você não pode andar lado a lado com Ele. Esse é o sinal de que você perdeu o passo com Deus. Você não está andando com Deus. A ansiedade é um passo de que você não está andando com Deus. E o tanto de gente hoje viciado nessa sobrecarga, e muitos até lutando com isso, às vezes, de repente, vem um apelo, irmãos, né? Quantos precisam de uma ajuda, vem cá, na frente, vamos orar, e o cara vai com aquela sobrecarga lá na cruz, né? Coloca ali, só que quando ele vai embora, ele toma tudo de volta. Ele toma tudo de volta. Ele bota e tira, porque ele está viciado naquilo. O tanto de gente que está carregando marido nas costas, filho nas costas, igreja nas costas, carregando mesmo nas costas. Eu, por algum tempo, eu carreguei o fardo do ministério nas costas. Você quer fazer a obra de Deus acontecer, como se fosse você. Graças a Deus que eu aprendi isso um pouco cedo. Falei, Senhor, a obra é sua, está nas suas mãos. Esse é um dos maiores segredos, né? Talvez esse é o grande segredo do esconderijo de Deus, não é? Jesus falou o quê? Aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse vai encontrar essa vida que está escondida com Cristo em Deus. Então, como é que você ganha? Como é que você recebe o melhor de Deus? É sempre entregando a sobrecarga. Senhor, está aqui. Né? Quando você entrega para Ele, Ele vai cuidar. Agora, quando você quer carregar esse jugo sozinho,
você vai se encurvar, vai se fadigar, vai ficar para trás. Você vai perder a passada com Jesus. Vai perder a passada com Ele. E aqui que realmente muitos de nós estamos perdendo a bênção, estamos perdendo a paz, não é? Estamos nos descontrolando totalmente nas nossas emoções, vivendo sistematicamente uma vida de fadiga, não é? E mais cedo ou mais tarde, isso vai produzir a falência da nossa alma. Por que às vezes é difícil você lidar com uma pessoa que ela chegou no ponto, aquele ponto do colapso depressivo? Porque o que acontece? Muitas vezes no aconselhamento, você pode pegar pessoas em vários estágios, né? Você pode pegar o cara que está começando a andar num caminho que lá na frente vai ser um caminho de colapso emocional. Às vezes você pega ele no meio do caminho, fica mais fácil, né? Mas às vezes o cara, ele entrou em exaustão. E não é simples você arrancar essa pessoa disso. Porque às vezes a pessoa já está ali 30, 40 anos, vivendo sistematicamente de um jeito que destrói ele. Então, é um processo de reeducação muito sério, muito profundo, para você reverter um quadro como esse. Então, o descanso é o motor da vida. É um dos maiores segredos do reino de Deus, é o descanso. Você pode observar na Bíblia que tudo na Bíblia, tudo que é ligado com renovação, você vai ver o descanso. Você vai ver o princípio da noite e do dia. Está sempre ligado com o descanso. Quando foi que Deus deu para Adão a esposa? Como é que foi o processo? Como? Um sono profundo. Enquanto você não descansa mesmo em Deus nessa área, Deus não vai te dar a mulher que Ele vai tirar de você. É impressionante. Vem pelo descanso. As melhores coisas de Deus só vêm pelo descanso. Na verdade, gente, o descanso é o princípio que ativa a fé, onde você ouve a Deus, onde você concorda com Deus e onde você vê os milagres. Foi isso que Jesus quis dizer lá para os fariseus, quando os fariseus estavam reclamando porque Ele curou uma pessoa no sábado. Porque os milagres que Jesus fazia não era resultado de trabalho, era resultado do descanso dele em Deus. Entende? Agora, descanso é totalmente diferente de passividade. É totalmente diferente. E muitas vezes a gente precisa de aprender a fazer um exercício de descanso. Qual que é o princípio do descanso? Entrega. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa. O mais Ele fará. Existe uma sequência muito inteligente nisso. E esse foi o grande segredo espiritual de Hudson Taylor, né? Ele falava assim: o meu trabalho é descansar em Ti. O meu trabalho é descansar em Ti. Quando você descansa no Senhor, esse é o ápice da fé. É quando os seus ouvidos vão ouvir com toda a nitidez a voz de Deus. Mas enquanto você não descansa, enquanto você está na ansiedade, você está se batendo com preocupações, você só vai ouvir a voz das intrigas, a voz das pessoas, a voz dos demônios, você vai ouvir todo tipo de barulho, menos a voz de Deus. O princípio da renovação das forças é o descanso. Por isso que uma das coisas mais importantes, até para o organismo, é você ter uma boa noite de sono. O princípio do descanso está ligado com a misericórdia, que nós falamos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Depois do quê? De uma noite de sono, de descanso.
Então não adianta só também você dormir bem fisicamente, mas nós temos que aprender na nossa alma encontrar esse lugar de repouso. Porque existe um lugar de repouso que Deus tem para cada um de nós. Um lugar de fé, um lugar de segurança, um lugar de paz. E eu gostaria de terminar só ilustrando isso com uma passagem no Evangelho que fala sobre a travessia daquela tempestade. É um texto muito conhecido, quando Jesus entrou no barco com os discípulos. E Jesus, ele tinha um objetivo, ele tinha um destino muito claro. Então, ele transmitiu esse destino aos discípulos. Ele falou assim: passemos para outra margem do lago ou do mar da Galileia. Passemos para outra. Ele tinha um destino. Depois de um dia inteiro de ministério, estava cansado, tinha uma almofada dando sopa no barco, ele recostou naquela almofada, dormiu. Os discípulos, seguindo a ordem de Jesus, estavam atravessando. Só que, de repente, o que aconteceu? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E parecia uma tempestade sobrenatural. Afinal de contas, o mar da Galileia é um lago, não é? Não é um mar. É um lago. E uma tempestade tão forte, as ondas estavam assolando o barco com tanta fúria. Os discípulos, alguns deles, pescadores, gente que conhecia muito bem aquelas águas, que sabia navegar, mas os caras começaram a entrar em pânico, literalmente. Veio um pânico, um pavor, uma perturbação. Até que eles foram, então, despertar Jesus. Eles foram despertar Jesus. Mas é muito interessante a gente considerar algo aqui. Qual que era o destino que Jesus havia dado para eles nessa travessia? Veja bem, nós sabemos que a nossa vida é feita de muitas travessias, não é verdade? Muitas travessias. Muitas vezes Deus te leva de um lugar para o outro, não é? Deus quer te fazer passar por uma experiência onde Ele vai amadurecer você, levantar o seu nível de discernimento e abençoando e alcançando muitas outras pessoas. Então, a vida é feita de muitas travessias, e sempre quando Deus nos leva para uma travessia que vai envolver confrontos, colisões, lógico, Deus nunca te tira, Deus não tirou o povo do Egito para eles morrerem no deserto. Deus tinha um destino para aquele povo. Alguns morreram no deserto, morreram, mas esse não era o propósito de Deus, não é? E nessa travessia havia um propósito missionário nela. Você se lembra onde que Jesus chegou? Do outro lado, um lugar chamado Gadar. Gadar. E o que havia lá em Gadar? Um homem endemoniado, nas últimas instâncias da depressão, da destruição da alma, não é? É difícil a gente achar na Bíblia um caso tão terrível de destruição, não é? Como esse homem, esse endemoniado de Gadar. A Bíblia fala que esse homem, ele despedaçava as cadeias, morava no cemitério, se feria com pedras. Irmãos, o que dá a entender, lógico, havia toda uma exploração demoníaca na vida dele, mas o que dá a entender é que esse homem, ele tinha assim uma dor, uma agonia tão terrível, algo doía tanto dentro dele, que ele
se feria com pedras. Talvez para tentar amenizar esse conflito interno, essa dor que ele sentia por dentro. Quando a gente pega um caso assim, até nesse padrão de aconselhamento da libertação que a gente lida muito, irmãos, olha, demônios são coisas colaterais. Os demônios, na verdade, eles não são protagonistas de nada. Quando você estuda sobre os demônios na Bíblia, Satanás mal aparece na Bíblia. A questão maior não são os demônios. A questão maior, realmente, são essas feridas, as vergonhas, as culpas, as iniquidades geracionais, não é? As transgressões, é todo esse lixo da alma, toda essa angústia, esses reservatórios de dor, que muitas vezes estão lá dentro, por causa de escolhas, por causa de influências, tantas coisas que as pessoas passaram na vida. E é com esse lixo que a gente tem que saber lidar. E esse homem, então, assim, ele era um prato feito para os demônios. Ele estava aprisionado, o cara vivia no cemitério. O cara estava no último furo de um quadro depressivo. Eu já trabalhei visitando, por 4 anos nós trabalhamos dentro de um hospital psiquiátrico, evangelizando, ministrando as pessoas, e tinha esses caras que ficavam naquelas alas trancadas, que ninguém nem podia chegar perto. Era o caso desse cara. O cara estava nas últimas instâncias de um quadro depressivo. Mas Jesus simplesmente decidiu: eu vou de encontro a esse homem, a essa alma atormentada. Ele era o propósito missionário de Jesus. E Jesus decidiu enfrentar toda uma dificuldade, toda uma tempestade para chegar na alma desse homem. Então, de repente, essa tempestade que surge nessa travessia, o que dá a entender é que ela está muito relacionada com aquele principado que estava explorando toda essa situação. Esse principado de depressão, de angústia, de pânico, de pavor. Se você compreende um pouco sobre espíritos territoriais, né? Essa tempestade tem todas as características de Satanás tentando impedir a igreja de chegar onde tem que chegar. Mas o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E a igreja estava ali, pelo menos esse é o conceito de igreja que Jesus tem, onde 2 ou mais estão reunidos, né? Estava lá os discípulos no barquinho, a igreja, indo em direção a esse homem, E de repente, vem essa tempestade horrível, toda essa opressão, levando os discípulos ao pânico, ao desespero. E é interessante que chega num ponto que um dos discípulos, ele vira para Jesus, que dá a entender que Jesus, ele já tinha acordado, mas ele ficou no repouso, dormindo na tempestade. Que um dos discípulos fala: mestre, não se te dá conta de que nós estamos perecendo? Tipo assim, o pastor desnaturado, você não está vendo que vai morrer todo mundo afogado? Né? Que dá a entender que Jesus, ele já estava acordado, mas a alma dele estava repousando. E os discípulos em pânico. O que eu quero que você entenda, esse princípio de dormir na tempestade. Existe um lugar em Deus, um lugar de repouso na tempestade. E Jesus estava nesse lugar. E foi desta forma que Jesus enfrentou aquele principado. Ali foi a colisão. Ali houve um choque.
Jesus simplesmente derrotou aquele principado que estava destruindo a vida daquele homem em Gadar, através do descanso. Ele enfrentou a depressão com descanso em Deus. Não passividade, mas descanso. E de repente ele se levanta e tudo aquilo que estava dentro dele, toda a paz, toda a segurança que estava dentro dele, ele externalizou com duas declarações: cala-te, vento, acalma-te, mar. Ele só colocou para fora toda a paz, todo o descanso, toda a segurança, ele externalizou. E houve grande bonança. Houve grande bonança. Descanso gera autoridade. Descanso gera autoridade. Naquele momento, aquela legião foi derrotada. Quando Jesus chega do outro lado, quando ele atraca do outro lado, aquela legião, trazendo o homem, vem pedir arrego. Vem pedir arrego. Já estavam vencidos. Já estavam totalmente derrotados. Senhor, pelo menos deixa a gente entrar nos porcos. Tudo bem, entra na porcaiada. E se julgaram tudo no mar. Por quê? Porque foi lá no mar, na tempestade, que Jesus havia vencido eles. Aquele principado foi derrotado nessa colisão, no meio da tempestade, no meio da noite. Na hora mais escura da noite, nos momentos de maior tempestade, eu quero que você entenda, existe um lugar de descanso, onde você pode dormir na tempestade. Descanso. E é dessa forma que a gente subverte esses poderes da depressão, do pânico. É aí que a gente subverte. Foi assim que Jesus fez. Esse é um princípio extremamente poderoso. Hoje, o que a gente percebe, são poucas pessoas que entendem essas coisas que a gente está falando aqui, e são menor ainda o número de pessoas que vivem um estilo de vida de descanso. É um estilo de vida. Não é uma coisa que está preso a dia, lua, festa. Não. É um estilo de vida. O sábado não é um dia, é uma pessoa. É um estilo de vida, de descansar, de não se estressar, de lançar sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida mesmo. Ele cuida mesmo. De uma outra forma, Jesus ensinou isso dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por aquilo que haveis de comer, beber, vestir e etc. Antes busca a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Esse é o princípio do sábado. E quando nós implantamos isso no nosso estilo de vida, nós vamos começar a ver a nossa vida emocional se reestruturando de uma forma tremenda. As nossas energias sendo recompostas. O princípio mais poderoso para a renovação da vida, renovação das forças, é o descanso. É o descanso. Você se exercitar com esse coração, de não acreditar nas más notícias, não é? Ter o coração firme no Senhor, de você saber entregar para Ele as ansiedades,
a sobrecarga. Esse estilo de vida de descanso é um dos grandes segredos da saúde emocional. Amém? Curva a sua cabeça então agora, em nome de Jesus. Eu gostaria de ter um tempo para a gente orar aqui juntos. Deixa o Senhor sondar o seu coração. Qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu maior medo? Qual que é a sua maior preocupação? O que tem tirado a sua paz? O que tem impedido você de experimentar esse repouso, essa segurança em Deus? Esses medos só existem enquanto nós não entregamos eles para Deus. Porque quando você entrega de fato, você descansa. Agora, a base da entrega é a confiança, porque só entrega quem confia. E só descansa quem entrega. Só existe uma maneira de você acabar com essa preocupação crônica, compulsiva, essa ansiedade que não deixa a gente desligar. É esse mecanismo, é esse exercício de piedade baseado na entrega. Entregar mesmo. Deixar o Lázaro morrer mesmo, como Jesus fez. Quando você entrega os seus medos, as suas preocupações, esse é um exercício de mansidão, de confiança em Deus, de saber que Ele sabe muito melhor do que nós cuidar dessas coisas. E muitas vezes tem muitas coisas, tem certos pesos que nós não temos que levar. São sobrecargas. Você não tem que levar. Nós temos que entregar para Deus. Não adianta você querer carregar o seu filho nas costas. Você precisa de entregar ele para Deus. Perder ele para Deus. Você não vai perder ele para o mundo, você vai perder ele para Deus. Não adianta você querer carregar o seu ministério, a sua igreja nas costas. Essas coisas são de Deus. Isso tem que ficar muito claro no nosso relacionamento com Ele. Nós só somos mordomos. São coisas que Deus nos confia, mas a gente sempre tem que deixar essas coisas no altar. Porque quando elas não estão no altar, elas se tornam ídolos. E os ídolos destroem a nossa paz. Eles afrontam o nosso relacionamento com Deus. Então, se hoje você precisa de se arrepender da ansiedade, do medo, talvez você tenha acreditado muito mais no inimigo do que em Deus. Às vezes o nosso maior problema não é que nós não acreditamos nas verdades de Deus, mas é que nós damos tanto crédito às mentiras de Satanás. Se você precisa de um arrependimento, se você precisa de entregar para Deus,
isso que está produzindo essa ansiedade crônica na sua vida. Você precisa de deixar algumas coisas no altar, talvez a sua reputação, talvez a sua família, os seus bens, coisas que estão te preocupando como não deveriam te preocupar. Coisas que estão tirando o seu sono, coisas que estão privando você dessa graciosidade de repousar no leito da fé. Coisas que estão te perturbando. Aí fica fácil para os demônios, fica fácil mesmo. Se você quer deixar essas coisas no altar, você sente que você precisa disso. Recuperar esse lugar de descanso, de paz que Deus tem para você. E a Bíblia fala assim: o Deus de paz, em breve esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. É o Deus de paz. Se você quer deixar Deus arrumar sua vida emocional, levar você a esse lugar de repouso, de descanso, para que você tenha autoridade de falar com os ventos e com as ondas do mar. Eu quero orar com você. Eu gostaria que nós pudéssemos levantar um altar para Deus, para resolver isso na nossa alma. Esse é o conflito da alma. Talvez hoje, literalmente, você se sinta dentro do seu barquinho, sendo assolado, amedrontado, apavorado. Mas existe um lugar de descanso, que você pode encontrar esse lugar. Então, se você precisa de um conserto com Deus nesse sentido, se arrepender da ansiedade, da preocupação, desse estresse interno, isso que você nunca coloca nas mãos de Deus, talvez o Espírito Santo já falou centenas de vezes com você: meu filho, me entrega isso, entrega essa área da sua vida. E enquanto você não descansar, não vai vir o melhor de Deus para você, não vai vir a revelação, não vai vir o sonho. É quando você dorme que você tem os sonhos de Deus. Quando a Bíblia fala, os velhos sonharão sonhos, não está falando de pessoas ranzinzas, não é? Mas está falando de pessoas maduras, que sabem como descansar na fé em Deus, que vão sonhar as coisas de Deus. Então, se você precisa de um conserto com o Senhor, se tem coisas que o Espírito Santo tem te pedido e você quer definitivamente entregar, talvez é o seu Isaac. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu creio que isso pode ser um diferencial na sua vida, principalmente na sua vida emocional.